Deus criou a humanidade porque o sonho dele era ter muitos filhos e filhas povoando os céus. Verdade é que Deus, quando criou o homem, a Bíblia fala que todos os dias ele ia ter comunhão com a sua criação, porque o prazer de Deus estava na sua criação, nos seus filhos, amém? Mas você sabe a história, Deus ele é nobre, irmãos. Deus ele nunca ia impor nada ao homem, e a história é que Deus ele deu ao homem o direito de escolha, de escolher estar com Deus ou não. E para isso Deus fez uma advertência ao homem, falou: olha, você não faça isso, você não tome desse fruto, porque o dia que você tomar desse fruto, você não vai mais pertencer a essa família. Você conhece a história? Todos conhecem, né? O homem decidiu pelo caminho errado, decidiu pelo pecado. E a Bíblia fala lá em Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Você sabe, quando a gente fala imagem e semelhança, né? Que a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E eu ficava pensando, né? Será que Deus tem um nariz parecido com o meu? Será que Deus é gordinho? Será que Deus é magro? Será que Deus... Mas a Bíblia fala que imagem tem a ver com caráter, semelhança de glória. A Bíblia fala que Deus deu uma autoridade para o homem, para que todo o ser se sujeitasse, toda a criação se sujeitasse ao homem. Eu não sei, irmãos, vocês ficam pensando nisso? Eu fico meio que pensando naquelas coisas assim, não sei como que Hollywood não inventou isso não, mas já pensou, vi um leão correndo assim, você fala, para! E aí o leão travava assim, só pela sua autoridade que foi dada. Os irmãos não pensam nisso? Eu lembro que eu fui uma vez para a África, e lá tinha um parque, e aí tinha uns leãozinhos filhote, né? Aí eu dava tapa no leão, tá vendo? Eu batia no leão, e não dava em nada. Mas eu fico imaginando a autoridade do homem fazendo isso com todos os animais, toda a criação se sujeitando ao homem. Agora, por que a criação se sujeitava ao homem? Porque a criação enxergava a glória de Deus sobre o homem. Até hoje é assim, irmãos. Quanto mais glória de Deus você tem, mais o mundo espiritual se sujeita a você. Mas a Bíblia fala que por causa do pecado, nós perdemos a glória de Deus, nós perdemos o brilho, nós perdemos a autoridade que nos havia sido dada. E agora o trabalho de Deus é a reconstrução. A Bíblia fala que nós somos transformados agora de glória em glória. Eu quero dizer que cada vez que você se expõe à palavra de Deus, cada vez que você ora, cada vez que você escuta uma pregação, glória é acrescentado sobre a sua vida. Você sabe, talvez naturalmente a gente não enxerga, apesar que é algo perceptível, amém? Você percebe alguém quando tem glória de Deus, você percebe alguém que tem unção de Deus, mas no mundo espiritual isso é muito visível. Sabe, os demônios sabem, os filhos que têm glória, e eles têm medo disso, porque a glória representa a autoridade de Deus. Mas você sabe, o homem ele transgrediu a ordem de Deus, e ele perdeu essa glória. E a história do homem agora é uma história de redenção. Você sabe, a Bíblia ela fala a respeito de um período de tempo da humanidade. O fim da história não acaba lá no final da sua Bíblia, não acaba em Apocalipse. Sabe, a Bíblia ela retrata apenas a redenção do homem. Ela fala da queda do homem e de como agora Deus trabalha para a restituição de mim e de você, que somos a igreja do Senhor, amém? Sabe, Deus podia simplesmente ter acabado com a sua criação e feito tudo de novo, sim ou não, irmãos? Mas a glória de Deus é pegar aquele que foi humilhado pelo diabo e reconstruir e exaltar. E a Bíblia fala que Deus deu autoridade para a sua igreja, para pisar na cabeça da serpente. Essa é a glória de Deus. A glória de Deus não é pegar o mais forte para derrotar o mais fraco. A glória de Deus é pegar a criação que um dia foi envergonhada para envergonhar o inferno.
Sabe, isso passa por mim e por você, irmãos. Mas você sabe, a queda do homem, ela traz algumas consequências. A primeira delas é que o homem perdeu a glória de Deus. E a segunda é que o homem agora, ele passa a ser escravo do pecado. O veneno da serpente foi introjetado no homem. E há uma dívida do homem agora para com Deus, porque o homem transgrediu a regra de Deus, mas o homem também se colocou agora debaixo de uma influência do poder das trevas. E Deus agora tem uma questão, irmãos. Deus, ele precisa julgar o homem. Deus, ele é um justo juiz. Você sabe, algo interessante, irmãos, porque muitas vezes a gente pensa assim, por que Deus simplesmente não perdoava o homem? Pergunto para você, se um juiz que, diante de um criminoso, se esse juiz absolver esse criminoso, esse juiz agora passa a ser mais criminoso do que aquele que ele absolveu. Os irmãos estão entendendo? Deus, ele é justo. Agora ele precisa cumprir a sentença de morte. Ele falou, olha, se você pecar, o dia que você tomar essa escolha e comer desse fruto, você morrerá. Sabe, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência dessa decisão é a morte. E talvez você fale, mas essa foi uma decisão de Adão. Mas deixa eu dizer, o pecado que foi colocado em nós e veio como herança, uma herança genética em todos nós, nos torna uma condição de pecadores, irmãos. Sabe, e não há outra solução. E ainda que você pense assim, mas ele pecou, mas eu não, mas inevitavelmente você também já pecou. O salmista Davi fala assim, olha, em pecado eu fui concebido, ou seja, nós já nascemos pecadores, nós já nascemos devedores, sabe? O exemplo da escravidão, os escravos, se você é escravo de alguém, os filhos daquele escravo também se tornam escravos. Então, somente alguém que for livre pode vir e libertar aquele que é escravo, mas um escravo não pode libertar outro escravo. E essa é a condição humana. Todo aquele que é nascido de pai e mãe, que vem dessa herança adâmica, dessa herança pecaminosa, ele já nasce debaixo de uma escravidão. Por isso, não importa, você fala, mas esse bebê aqui, ele não tem pecado. Não, ele não tem pecado, mas ele já é um pecador. Pecado é só uma consequência da natureza que já é dele, né? Talvez você planta lá uma fruta, você planta uma laranjeira e você começa a olhar aquela árvorezinha nascendo, mas ela não tem fruto nenhum ainda, mas ela já é uma laranjeira. O fruto é uma questão de tempo, porque a natureza dela é aquela. Deixa eu dizer, a questão não é quando você pecou ou não pela primeira vez, mas você já nasceu pecador. O fruto é uma consequência daquilo que você é. Então qual a forma em que Deus encontra, irmãos, para resolver? Porque Ele, como juiz, Ele não pode deixar de punir agora aquilo que Ele falou que era errado. Ele não pode simplesmente falar assim, vamos deixar para lá e tudo bem. Deus não poderia ser injusto dessa forma. Então a solução que Deus dá, irmãos, e não pensa você que essa solução Ele descobriu depois, lá no momento em que o homem pecou, que Deus vai ter com o homem. Lá em Gênesis 3, Ele fala para o homem, fala para a serpente, olha, hoje você feriu o calcanhar do homem, mas da semente da mulher virá aquele que vai pisar na sua cabeça. Deus não é surpreendido. Nós somos surpreendidos. Mas Deus já sabia de todas as coisas. Pastor, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Ele permitiu todas essas coisas? Porque Deus queria mostrar o amor dEle por mim e por você. Amém. Talvez se o homem nunca tivesse pecado, e eu falasse para você que Deus te ama, você ia falar assim, Deus me ama porque eu faço tudo certo. Deus me ama porque eu nunca pisei na bola, como se isso fosse possível. Deus me ama porque eu sou perfeito. Não, a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, nos amando, quando nós ainda éramos
pecadores. Esse é o maior amor de todos. Sabe, um filho de Deus jamais poderia duvidar desse amor, porque esse amor não é baseado em você, é baseado no próprio Deus. E a Bíblia fala que Deus, Ele não tem amor, Deus é amor. Versículo áureo do Evangelho, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aqui nós temos a solução. Como eu falei, nenhum de nós podia nos salvar, porque nós já somos escravos. Um escravo não pode libertar o outro. Mas a Bíblia fala que Deus, por outro lado, também nos amou de tal maneira. Deus podia ter destruído a humanidade e começado de novo, mas Ele amava a sua criação. Então a Bíblia fala que o próprio Deus, Ele vem em carne, e Ele vem sofrer a punição que era minha e era sua, porque veja, alguém precisava pagar por essa dívida. A Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele enviou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi enviado para pagar a nossa dívida. E é interessante porque a nossa salvação, a Bíblia podia falar que a salvação nossa é baseada no amor de Deus, porque afinal de contas, Deus é amor, irmãos. Mas a Bíblia fala que a nossa salvação é baseada na justiça de Deus. A salvação podia ser baseada na misericórdia, sim ou não, irmãos? Mas a Bíblia fala que Deus, Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Então Ele podia ter misericórdia do Hilton, e chegava o Elias lá e falava, não, você não tem misericórdia, você vai para o inferno, miserável. Sim ou não? Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Mas a Bíblia fala que a salvação é baseada na justiça. Justiça não. Justiça não é opcional, irmãos. Ou eu sou justo com todos, porque se eu deixar de ser justo com um apenas, eu sou alguém injusto. Agora, como a salvação é baseada na justiça? Como, irmãos? Eu não pequei? Então qual que é a justiça? Eu tenho que ser condenado. Os irmãos estão comigo? Está muito complexo ou não? Como que nós somos salvos pela justiça de Deus, irmãos? Eu não pequei? Então eu não deveria ser condenado? Mas deixa eu contar uma coisa. A justiça de Deus é a graça de Cristo. Então, porque Jesus Cristo pagou a nossa dívida, Deus não pode cobrar ela novamente. Parece estranho, mas é isso que está na Bíblia. A Bíblia fala que um escrito de dívida que era contrário a nós foi pregado na cruz de Cristo. Você sabe o que é isso, irmãos? Eu sei que no imaginário das pessoas, né, e provavelmente deve ter lá no céu um livro, onde as coisas são anotadas, tudo aquilo que você faz de errado, né? Você sabe, nos tempos bíblicos, né? Você acha que cartório é uma coisa nova, né? Nos tempos bíblicos haviam os livros de registro público, onde quando você devia alguém, quando você se tornava um escravo, aquilo era registrado, aquilo era chamado de inscrito de dívida. E a Bíblia fala que havia um outro inscrito de dívida que não era esse registrado lá pelos homens, mas havia um escrito de dívida que estava inscrito lá nos céus. E quando Jesus, Ele morre, veja, por que Jesus, Ele paga a dívida, irmãos? Porque Jesus foi o único homem que não pecou. Ele não estava debaixo da escravidão. Você sabe, eu não posso pagar a dívida de um irmão se eu também estou devendo. Vamos supor que eu deva 10 milhões lá no banco e o irmão deve 5. E por alguma razão, eu consegui 5 milhões. E aí eu chego lá no banco e falo, eu quero pagar a dívida dele. O banco não vai aceitar, porque eu também tenho uma dívida. Falar, que isso? Isso aí, inclusive, isso é fraude contra credores. Porque você tem que pegar esse dinheiro para pagar a sua dívida. Se você está devendo, você tem que pagar ela. Por isso homem nenhum consegue salvar outro. Mas veio alguém que não tinha dívida nenhuma, e ele vai lá e pagou a sua dívida. Porque ele tinha muito crédito,
Muito pelo contrário, ele era o Filho de Deus, o justo, aquele que praticou a justiça. E ele tinha tanto crédito, a Bíblia fala que ele pegou o nosso inscrito de dívida que estava registrado no mundo espiritual. E esse inscrito de dívida, sua dívida, foi pregada na cruz. E a sua dívida foi paga. E por isso nós somos salvos, não pela misericórdia, mas nós somos salvos pela justiça de Deus. Deus não vai te cobrar a dívida que já foi paga. Amém? Os irmãos estão entendendo isso? Ok, pastor, eu entendi que a minha dívida foi paga, mas você sabe, de hoje em diante, agora eu tenho que tomar cuidado para não fazer mais dívida, não é isso mesmo? Não, meus irmãos. Mas como que Jesus já pagou a dívida que eu nem fiz ainda? Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Pergunto para você, você estava vivo há 2000 anos atrás? Mas Jesus já tinha pago pela sua dívida. De alguma forma, Deus, Ele não está preso no logos, no nosso tempo e espaço. Mas de alguma forma, Deus já havia colocado, imputado, a Bíblia fala, todos os seus pecados em Cristo Jesus. Você sabe quando Jesus vai para a cruz e a Bíblia fala que ele começa a suar gotas de sangue. É interessante, e a gente até mostra aquele filme que o Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo, para quando a gente vai fazer um encontro, né? Para os novos convertidos. E a maioria das pessoas fica olhando aquilo e acha que o grande sacrifício de Cristo foi levar aquelas chibatadas, foi ser açoitado, foi ser cuspido no rosto, foi ser envergonhado. Mas a grande dor de Cristo foi receber o pecado de toda a humanidade. Você imagina alguém, a Bíblia fala, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Você tem ideia do que é isso, irmãos? Sabe, eu tenho muito pecado, mas eu fico imaginando que se de alguma forma me fosse colocado o pecado de um assassino, a condenação, a opressão. Você sabe, a Bíblia fala que o sangue do inocente, ele clama por justiça. Se fosse colocado sobre a minha vida, todo o peso de um assassino, de um estuprador, de um homicida, de alguém que assassinou uma criança ou fez algo terrível até aos olhos humanos, eu que sou um pecador, provavelmente ia ser algo assim terrível. Você imagina Jesus Cristo, que não havia conhecido nem experimentado pecado nenhum, recebeu o pecado de toda a humanidade sobre ele, naquela cruz. Isso que fez ele suar gotas de sangue, a opressão, o peso, a condenação, a vergonha. Mas a Bíblia fala que ele levou a dívida de todos aqueles que creram nele, creram no seu sacrifício e colocou naquela cruz. Então a isso nós chamamos, irmãos, de ministério da reconciliação. Amém? Fala comigo assim, reconciliação. Então abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 18. A reconciliação foi a maneira que Deus encontrou de trazer o homem de volta à condição que Ele mesmo desejou. Como eu falei, nós somos criados para sermos amigos de Deus, para ser a família de Deus. E por uma decisão nossa mesmo, nós nos afastamos. Mas Deus mesmo aprove a Ele nos reconciliar consigo mesmo. Sabe, esse é o ponto central do Evangelho. O Evangelho fala da reconciliação do homem com Deus. Aliás, você sabe, a religião nada mais é do que a tentativa do homem de chegar até Deus. Toda religião é isso, irmãos. Não importa
a denominação. Mas toda religião, o que é, irmãos? É o homem tentando se achegar até Deus. Amém? Então, para algumas religiões, a maneira de você chegar até Deus, a maneira de você ser aceito até Deus, é você vestir um determinado tipo de roupa. Ou é você ter um vocabulário bem peculiar, né? Ou é você ter hábitos. Existem religiões que acreditam que o que vai te levar a Deus é cumprir um certo conjunto de regras. Aliás, a maioria das religiões não passa disso, de uma receita de bolo. Se você quer chegar até o céu, você faz isso e você vai chegar até lá. Deixa eu dizer, o evangelho, ele não pode ser assim. Se alguém me perguntar qual que é a receita para chegar até Deus, eu falo, larga a mão de tudo, desiste, porque você nunca vai dar conta de chegar até lá. Mas sabe o que é bom, irmãos? Quando você desiste, Deus fala, agora eu te ajudo. Agora eu me estendo a mão para você. Homem nenhum pode salvar a si mesmo. Ninguém vai poder chegar lá no céu e dizer, eu estou aqui porque eu fui bom, porque eu cumpri, porque eu segui os mandamentos. Ninguém, irmãos. Porque a Bíblia fala que todos pecaram. E eu sei que na maioria da ideia das pessoas, o pecado, ele vai ser colocado numa balança, né? E se você fez mais coisa boa do que coisas ruins, né, você pode entrar no céu. Mas a Bíblia não fala isso. Isso é o imaginário humano. A Bíblia fala, na verdade, que se você transgredir uma só norma da lei, você é réu de toda ela. Os irmãos estão acompanhando? Então não adianta se você foi menos ruim ou um pouquinho melhor. A questão é que todos nós falhamos. Eu gosto de uma ilustração, que é como se para entrar no céu tivesse um muro muito alto. Imagine um muro que tivesse 100 metros de altura. E aí as pessoas tentando escalar aquele muro para poder chegar do outro lado. E alguma pessoa meio sem técnica, ela vai tentando subir, mas ela consegue só andar 3 metros. O muro tem 100 metros. E ela consegue chegar a 3. Mas aí um outro com um pouco mais de técnica, de melhoramento, né? De coach, ele consegue andar 10 metros. E aí ele já está um pouquinho mais à frente daquele. Mas um outro que tem realmente um físico muito bom, já, né, fez, como que é naquele esporte que escalar? Não é alpinismo, não, aquele que é no indoor mesmo, sei lá, que escalando, né? Crossfit, sei lá, essas coisas eu não entendo, irmão, já perceberam, né? Ele consegue chegar a 50 metros. E aí ele olha para aqueles dois lá embaixo e fala, ei, seus pecadores, olha aí, que irmão carnal, lá embaixo. Mas deixa eu dizer, não adianta, porque ele também não chegou lá. Então não importa o quanto você é melhor que o seu irmão, não importa o quanto você está na frente, eu sou mais experiente, não, isso, aquilo não importa, de qualquer forma, homem nenhum chega lá. Então, ainda que você ande 90 metros, você seja quase um santo, alguém, né, que perfeito em todas as coisas, se você não chegar à perfeição, nós temos um problema. A Bíblia fala que se você transgredir um só mandamento da lei, você é réu de toda ela. Então não é o quanto você é bom, ninguém dá conta, irmãos. Mas sabendo disso, Deus foi lá e fez no seu lugar. Amém? Então 2 Coríntios 5,18 fala do ministério da reconciliação. Diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então como é que você chega até Deus, irmãos? Como é que você foi reconciliado? Através de Jesus Cristo. Por isso ele pode falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deixa eu dizer, você não vai chegar a Deus de outra forma.
Porque Deus escolheu se reconciliar com a humanidade através de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu quero chegar por outro jeito. Não dá. Ele é o caminho. Ele não fala eu sou um caminho, eu sou uma opção. Não, eu sou o caminho. Ele fala ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deixa eu dizer, não é do nosso jeito, é do jeito que Deus estabeleceu, irmãos. Não é baseado na nossa preferência. Sabe? Então deixa eu dizer, como eu falei, a religião é o homem tentando chegar até Deus. Deixa eu dizer, não há fórmula para você chegar até Deus que não essa. Porque Deus estabeleceu que a reconciliação do homem consigo mesmo seria através de Jesus Cristo. E aqui nós vamos entender que foi através daquilo que Jesus Cristo fez por nós. O sacrifício dele na cruz. Por isso que a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deixa eu dizer, Deus estabeleceu uma forma para perdoar os pecados, sempre foi assim. Se você olhar no Velho Testamento, as famílias que pecavam precisavam uma vez por ano comparecer diante do sacerdote. E eles levavam um cordeiro sem defeito até o sacerdote, impunham as mãos sobre aquele cordeiro. Os pecados daquela família passavam para aquele cordeiro, e aquele cordeiro era imolado, aquele cordeiro era sacrificado, e o sangue dele era aspergido sobre o ofertante. E daquela forma os pecados eram redimidos. Mas a Bíblia fala que aquela remissão de pecados valia só por um ano. Mas em Hebreus fala, glória a Deus, que Jesus, o Cordeiro de Deus, por um único sacrifício, de uma vez por todas, pagou pelos nossos pecados. É Deus quem estabelece, irmãos. É Deus quem fala como é que Ele se reconcilia com você. Deixa eu dizer, nós não estamos na posição de escolher. Nós já pisamos na bola. Nós já fizemos tudo errado. É mais ou menos um marido que a esposa está brava com ele. E ele fala assim, amorzinho, o que eu posso fazer para te agradar? Se ela for esperta, ela fala, me dá uma joia da Vivara. Me dá uma Pandora, que eu te perdoo. O que é agora? Faz um Pix. Faz um Zelo. É ela quem decide. Você já errou. Você não está mais em condições de estabelecer as regras. Sabe, o homem pecou, irmãos. E não adianta você fazer o que for. Entendeu? Você vai fazer o prato preferido. Ela, olha aquele negócio, a comida queimou. Aí você sujou a cozinha toda. Isso é uma religião, irmãos. É o homem tentando agradar a Deus. Aí você fala, não, se eu fizer muita esmola para os pobres, Deus vai gostar de mim. Aí você está dando a esmola, aí de repente, o pobre tossiu na sua cara lá, você já fica bravo com ele e tal. Sabe? Uma vez eu ouvi um pastor muito sábio, pastor Aloysio, falando isso. Olha, nunca faça a obra de Deus por causa das pessoas, porque as pessoas vão te decepcionar. A gente vê aqueles vídeos da África e fala, eu daria tudo para estar fazendo missões da África. Você acha que lá o povo não tem defeito, não, irmão? Você acha que lá as pessoas não vão te decepcionar? Você acha que as pessoas não vão frustrar as suas expectativas também? Você acha que eles não vão te enganar? Se você está fazendo algo pela pessoa em si, você está perdendo seu tempo. Mas você sabe, a gente coloca essas coisas na nossa cabeça e fala assim, se eu for todo domingo lá no culto, Deus vai me aceitar no céu. Se eu fizer tal coisa, Deus vai me aceitar. Mas eu te pergunto, onde é que isso está na Bíblia, irmão? Quando que Deus falou isso? Quem fez esse combinado? Né, já viu? Vou fazer uma campanha, pastor. Vou fazer uma campanha de 30 dias para Deus me dar
um namorado novo. E eu vou ficar 30 dias sem comer chocolate. E agora eu pergunto, foi isso que Deus pediu? Como que foi esse combinado? Ah, não, eu pensei em algo muito que eu gostava muito e vou tirar. Não, não é assim, irmãos. E o pior é que a pessoa faz e dali a 30 dias quer cobrar de Deus, né? Mas Deus nem entrou nesse combinado. Você sabe, essa é religião, irmãos. E a maioria das pessoas acha que entrar no céu, o que que é? Seja sincero. Ah não, se eu levar uma vida muito certinha, eu vou entrar no céu. Mas não é isso. Porque a questão do pecado já foi resolvido. Já foi pago. E deixa eu dizer, se precisasse pagar, você não dava conta. Porque era muito caro e você nunca ia ter dinheiro para pagar. A salvação é muito cara. E você é muito pobre para comprar. Mas Deus é muito rico para te vender também. Por isso Ele te dá. Ele te dá. E a Bíblia fala, todos quanto recebem o Filho, estão recebendo o Pai. Ou seja, aqueles que acreditam em Jesus, estão recebendo a Deus. Ou seja, a maneira que Deus escolheu, o convite que você precisa aceitar para participar dessa festa, é Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala, 2 Coríntios 5,18, que Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra forma. Você quer andar bem com Deus, você quer ser aceito por Deus, é através de Jesus Cristo. Não é assim que a gente ora? A gente fala com Deus e fala assim, em nome de Jesus, amém. Não é assim? Sim ou não, irmãos? Porque é por meio de Jesus. Ou você fala assim, Deus, me dá tal coisa aí, porque você sabe, eu fui um bom menino essa semana, né? Eu tenho me comportado bem. Não, não, irmão, faça isso não. Vá por meio de Cristo. Vá por meio de Jesus. Me lembro uma vez que a pessoa veio falar comigo, olha, eu estou fazendo tudo certo, por que Deus não me abençoa? É porque até aquilo que você acha que é certo, aos olhos de Deus, não está nada certo. A Bíblia fala lá em Isaías, que a justiça humana é como um trapo de imundície para Deus. Até aquilo que a gente pensa ser certo, o ser humano mais perfeitinho no nosso olhar, ainda sobre o olhar de Deus, ele não é suficiente. Ele não é suficiente. Só há um que foi suficiente, Jesus. Por isso a única maneira de nos achegarmos diante de Deus é através de Cristo. Ou como nós falamos, através do sangue de Cristo. Agora o que é o sangue de Cristo? Quando nós falamos do sangue, nós estamos falando do sacrifício, do sangue derramado, do cordeiro que foi oferecido pelos nossos pecados. Então quando nós chegamos diante de Deus, nós falamos, Senhor, eu estou aqui, mas não olha para a minha vida não. Eu quero te dizer que o sangue já foi derramado, ou seja, eu já fui perdoado. Por isso eu estou aqui e o Senhor vai me aceitar. Não porque eu fiz certo, mas porque alguém morreu pelos pecados. A Bíblia fala que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então veja, Jesus nos deu acesso. Deus escolheu essa forma. Deus não escolheu a religião, irmãos. Deus não escolheu te salvar segundo a sua lei. Podia ter escolhido? Claro que podia. É Ele quem estabelece as regras. Deus podia ter falado assim, para ser salvo tem que cumprir os mandamentos. Sim ou não? Você sabe, a gente estava discutindo isso sexta-feira na célula. Porque os mandamentos não são apenas 10. São 613 mandamentos, ordenanças e leis cerimoniais. 613. Deus podia ter falado, não, para você ser salvo, você tem que cumprir os 613 mandamentos. Sim ou não?
É Ele quem escolhe. Mas Deus falou, a maneira de ser salvo, a única maneira, vai ser crendo no sacrifício de Jesus Cristo. Isso está na Bíblia. Não tem mais nada na Bíblia. Jesus falou que Ele é o único meio, o único acesso. Ninguém vem ao Pai senão através desse caminho. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai por outro caminho. Não há outro caminho. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Desista da religião. Desista de querer agradar a Deus do seu jeito. Deixa eu dizer, o seu jeito não agrada a Deus. Por mais que você se esforce. Aliás, eu digo mais, por mais que você se esforce, você está desagradando a Deus. Porque a Bíblia fala que a lei foi dada para manifestar o pecado, para mostrar o quanto você não é capaz. E aí você se torna um fariseu, querendo dizer que é capaz. O fariseu achava que era capaz. O que o jovem rico fala para Jesus? Bom mestre. Jesus já deu uma cortada logo de cara, né? Fala, bom só tem Deus. Porque na verdade ele se achava bom, né? Jesus já deu uma cortada ali. Mas ele fala, eu cumpro as leis. E o pior, né? Desde pequeno. Nunca transgredi. Eu sei que é um texto que é muito mal utilizado. Porque Jesus fala assim, larga tudo. Ele fala, o que eu preciso fazer para ser perfeito? Ora, se você cumpre toda a lei, você já é perfeito. Porque a lei, ela é perfeita. Mas ele sabia que não. Mas Jesus, você sabe, eu acho muito nobre, né? Porque ele não confronta. Jesus, ele faz você pensar. E aquele jovem falava que ele cumpria toda a lei. Então Jesus fala, queres ser perfeito? Larga tudo que tem e segue-me. Sim ou não? Sim. Quem se lembra do primeiro mandamento aqui? Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. O que Jesus pediu para aquele jovem? Larga tudo que tem e me segue. Como eu falei, Jesus ele não confronta dessa forma. Ele não ia falar, que nada, Senhor. Ele falou uma coisa. Você cumpre todos os mandamentos. Você não dá conta de cumprir o primeiro. Que é amar o teu Deus acima de todas as coisas. Você não é capaz de largar a sua riqueza para me seguir. Sabe, irmãos, Deus estabeleceu a maneira. Então, 2 Coríntios 5,18. E isso tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deixa eu dizer, irmãos, nós fomos reconciliados. Deus não está mais zangado com você. Você sabe por que o ímpio não vem para a igreja, irmãos? Deixa eu contar uma coisa para você. O ímpio não vem para a igreja porque ele tem medo. Já tentou chamar um ímpio? Não. Deixa Deus lá e deixa o meu cantinho aqui. Para quê? Chamar atenção para mim, né? Eu estou bem. Porque ele acha que o dia que ele for para a igreja, vai acender um spot, vai acender uma luz sobre ele, e agora Deus vai ficar no pé dele. E como ele sabe que o problema, ele tem um monte de problema, então é melhor eu ficar escondido aqui, Deus não me está vendo e está tudo bem. Essa é a ideia do ímpio. Já viu? Pessoa que está devendo a outra, o cara vem aqui na calçada, ele está vindo aqui do lado do povo, o cara atravessa a rua para não passar pela outra. É assim. A humanidade sabe que está devendo, até o ímpio, ele sabe que ele é devedor, ele sabe que ele tem erro, ele sabe que ele tem falha. Então ele fala, eu não vou, eu vou passar longe de Deus, eu vou ficar escondido aqui, que Deus não me está vendo, fica quieto. Mas isso não funciona, irmãos. Deus quer reconciliar com você. Deus quer reconciliar com a humanidade. Deus criou o homem porque Deus quer o céu povoado, irmãos. Lembra que eu falei? Você acha, Deus ia criar a humanidade? Não, agora Deus mudou de ideia. Não quero muita gente aqui no céu. Você sabe, esse negócio de barulho, né? Esse povo falando aqui em casa, vai sujar aqui, né? São Pedro tem que ficar varrendo toda hora. Não tem isso, irmãos, no céu. Deus quer a casa cheia. Deus quer reconciliar, sabe? E a maneira é através de Jesus. Verso 19, isso é, Deus estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo. Então a maneira de Deus reconciliar é através do sacrifício de Cristo. Agora olha como que Ele reconciliou, irmãos, isso aqui, preste muita atenção. Como é que Deus reconciliou com o mundo? No verso 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Deus não está mais acusando você. Não tem como Ele reconciliar. Deixa eu dizer, vamos pensar numa situação hipotética aqui. Tem uma pessoa que tem uma dívida muito grande com você, e toda vez que você pensa naquela dívida, você fica com raiva da pessoa. Então a única forma, né, isso acontece em família, né? Você tem dois irmãos e aí um gastou tudo e fez uma dívida, e a única maneira deles voltarem a ser amigos é aquela dívida sendo perdoada por completo, porque senão, ainda que esse aqui queira voltar a ser amigo daquele que está devendo, aquele que está devendo vai ter sempre um peso de acusação e nunca vai conseguir estabelecer novamente o relacionamento com o outro. Deixa eu dizer, se você não entender o perdão de Deus, você nunca vai conseguir ser reconciliado com Ele. Por isso hoje nós somos os ministros da reconciliação. A mensagem do Evangelho é a mensagem da reconciliação. As pessoas estão lá fora porque elas ainda acreditam que existe uma dívida. Nós precisamos chegar para as pessoas e falar: ei, teve alguém que pagou a sua dívida, e se você acreditar, e se você confessar o nome de Jesus, você agora é reconciliado com Deus. Você vai poder orar a Deus como um filho e pedir as coisas. Você vai se relacionar com Deus. Você vai entrar e sair na reunião da igreja e vai estar tudo bem, porque você não tem mais dívida. Deus não imputa mais o seu pecado. Deus olha para você e fala assim: está tudo pago. Não tem mais dívida. Ninguém aqui tem mais dívida, irmãos. Porque não tem outra maneira de você viver o Evangelho. Não tem como. Como é que você vai fazer alguma coisa se você ainda está devendo? Lembra da ilustração que eu falei? Eu tenho uma dívida de 10 milhões no banco. Eu não posso fazer nada. Todo o meu trabalho vai ser para pagar essa dívida impagável. Deixa eu dizer, a sua vida começa quando a dívida está quitada. Se você não tem revelação que a tua dívida foi paga, eu quero dizer que você não começou a viver a vida cristã ainda. Você ainda está vivendo para tentar pagar essa dívida. Você só vai começar a desfrutar o dia que você entender que a dívida foi paga. Deixa eu falar, quem está devendo não tem fé para pedir nada para Deus. Não é assim? Não, eu não vou pedir nada para Deus, não. Parece muito espiritual, né? Mas por que ele não pede? Ele já pediu tanto, ele está devendo tanto, que ele não tem coragem de pedir mais nada. Ele não tem fé para isso. Que afinal de contas, por que Deus vai fazer alguma coisa para ele? Ele é tão pecador, ele está devendo tanto. Por que Deus vai mover o céu ao seu favor? Por que Deus vai te abençoar? Você tem tanto defeito, você faz tanta coisa errada, você vive uma vida tão errada. Por que Deus vai te favorecer em alguma coisa? Então não tem como você desfrutar de nada se você não entender que a dívida foi paga. A vida cristã começa quando você escuta dos céus: esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Sabe, o ministério de Jesus começou quando ele tinha 30 anos de idade. Até os 30 ele não tinha feito milagre nenhum. Não tinha feito absolutamente nada. A Bíblia fala que ele foi até João Batista, foi batizado ali no Rio Jordão. Enquanto ele era batizado, a Bíblia fala que os céus se abriram e veio uma voz do céu. Desceu uma pomba sobre ele, simbolizando o Espírito Santo. E uma voz do céu falou: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quantos milagres Jesus já tinha feito até então, irmãos? Jesus não tinha feito ainda
absolutamente nada, irmãos. Porque Deus não te ama pelo que você faz. Deus te ama pelo que você é. Ah, mas nós não fazemos. Fazemos, porque sabemos que somos amados. Nós não fazemos para conquistar um amor. Deixa eu falar, irmãos. Eu levanto todos os dias, eu venho aqui pregar. Não é para conquistar o amor de Deus. Não é para poder ser merecedor de um lugar no céu. Eu venho aqui contar para você o amor que eu já recebi. E é um amor tão grande, irmãos, que me constrange, que eu não consigo ficar quieto. Que eu faço da minha missão de vida falar desse amor. Por isso que a Bíblia fala que uma vez que você foi reconciliado com Deus, Deus te deu um ministério. Você sabe o que é ministério, irmãos? É um trabalho, é uma missão. Qual que é a nossa missão, irmãos? O ministério da reconciliação. É como se a humanidade inteira vivesse se escondendo de Deus. Aí você teve mais coragem, foi lá e recebeu o perdão. Você foi reconciliado. Você viu que Deus não era tão mal assim. Que Deus te amava. Que Jesus te amou. Mas agora você tem um trabalho, você tem um ministério. Ministério da reconciliação. O que é isso? É contar para as outras pessoas que Deus também ama elas. Que Jesus também pagou a dívida delas. Ou você vai deixar as pessoas com medo de Deus? Você já imaginou isso, irmãos? Você sabe, a Bíblia conta uma história de que os israelitas estavam cercados. Você sabe, as pessoas viviam em cidades edificadas, né? Eles construíam muros fortificadas, né? As cidades, tinham muros para que os exércitos inimigos não invadissem aquela cidade. Mas a Bíblia fala que certa vez o povo de Deus estava lá na sua cidade e um exército inimigo muito numeroso começou a cercar a cidade. E eles começaram a ficar com medo, porque você sabe, na cidade você tem um mantimento que é limitado. Se fosse nos dias de hoje, já ia acabar o paper towel e o papel higiênico, né? Quando vem a pandemia, primeira coisa que some da prateleira. As pessoas começam a estocar as coisas. E os israelitas estavam vendo aquela cidade cercada, os inimigos chegando de todos os cantos e aquele temor sobre aquelas pessoas. E eles começaram a orar a Deus: Deus, livra-nos, né? Porque eles são tão numerosos, nós não vamos dar conta de guerrear contra eles. E a Bíblia fala que, num dado momento ali dentro da cidade, eles descobriram alguns leprosos, 4 leprosos, se não me engano. E você sabe, o leproso não podia ficar no meio deles, porque é uma doença contagiosa, não havia tratamento. O leproso tinha que ser expulso da cidade, tinha que ficar do lado de fora. Agora, do lado de fora tinha um exército inimigo, a uma distância, né? A Bíblia fala que eles expulsaram aqueles leprosos, e eles do lado de fora da cidade, a cidade com pouco alimento, não deram comida para eles, eles não podiam ir para lugar nenhum, porque o inimigo estava cercando a cidade. E aqueles leprosos falaram: e agora? Nós vamos morrer de fome aqui. Os irmãos estão entendendo a cena? Sim? E aí fala que aqueles leprosos arrazoaram entre eles e falaram assim: olha, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Vamos nos entregar para os inimigos. Vamos até lá, pelo menos. Ou a gente vai morrer, na pior a morte, nós já estamos com a sentença de morte aqui, de fome. Ou pelo menos a gente pode alcançar a misericórdia deles, eles podem nos alimentar. Mas a Bíblia fala que aqueles leprosos, quando foram encaminhados e chegaram até o acampamento dos inimigos, descobriram que aqueles inimigos já estavam mortos, que eles haviam sido destruídos por Deus. Você imagina que é isso? E no acampamento deles tinha muita comida, tinha tesouros, tinha despojos, tinha as armas, tinha os carros de guerra, tinha
fartura. Mas o pessoal lá na cidade não sabia. O pessoal lá na cidade achava que os inimigos estavam ali ainda. Agora, você imagina aqueles leprosos, agora nós vamos descontar, botar a gente para fora, deixar a gente passar fome. A gente devia deixar aquele povo agora passando fome. Mas a Bíblia fala que eles foram lá contar para o povo que os inimigos haviam morrido, que eles estavam livres. Você sabe, irmãos, isso fala da nossa história. Muitas vezes nós somos como leprosos para a sociedade. Isso é crente. Crente não vale nada. Crente é tudo bitolado. Sabe, as pessoas por vezes olham a gente com desprezo. Nós somos os rejeitados pelo mundo. Mas deixa eu dizer, nós encontramos o ministério da reconciliação. E eu quero saber, você vai deixar as pessoas perecerem lá no mundo? Ou você vai contar para elas do ministério da reconciliação? Então Deus se reconcilia conosco, não levando mais em conta os nossos pecados. Lá no verso 20, de sorte que somos agora embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, agora da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, se você entendeu que agora você foi reconciliado com Deus, agora você se torna um embaixador. A verdadeira marca de quem foi reconciliado com Deus é que agora ele se torna um representante. Ele quer contar para as pessoas também a respeito disso. E aqui fala que, isso aqui é a carta do apóstolo Paulo, que ele rogava às pessoas: rogamos, pois, da parte de Cristo, que vocês também se reconcilieis com Jesus. Eu quero dizer para você que eu cheguei até Deus, eu fui reconciliado, Deus agora se tornou meu amigo, e agora eu rogo, eu clamo para que você também se torne um amigo de Deus. Agora eu sou um embaixador dessa mensagem. O meu ministério é o ministério da reconciliação. Eu fui chamado para anunciar para o mundo que Deus não é mais inimigo do mundo, mas Deus enviou Jesus. Jesus pagou a sua dívida. Você pode vir, a casa está aberta, o alimento está posto à mesa. Deus agora, Ele quer te abençoar. Esse é o ministério da reconciliação. E o apóstolo Paulo, ele rogava, ele clamava: olha, por favor, ouça essa mensagem. Deus quer te abençoar, Deus quer te tornar um filho dele. Isso que queimava no coração do apóstolo Paulo, porque agora ele era o embaixador da graça de Deus. No 21, como que isso aconteceu? Finalizando agora, irmãos, como que isso aconteceu? Você pode se colocar de pé já. Aqui fala como é que aconteceu. Você sabe, como eu falei, o nosso pecado, ele não é por aquilo que nós fazemos. É uma condição, é uma natureza que nós já viemos com ela. O pecado, ele é apenas uma consequência da nossa natureza. Porque o pecado, ele foi colocado na humanidade lá em Adão. Porque Adão pecou, todos nós agora nascemos pecadores. Mas no ministério da reconciliação acontece uma coisa. Aqui fala no verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tem mais uma coisa, irmãos. Você sabe, se apenas Jesus tivesse morrido pelos nossos pecados, ainda assim você não podia ir para o céu. É isso mesmo. Se Jesus apenas tivesse morrido pelo seu pecado, você estaria no 0 a 0, sim ou não? 0 a 0. Você ainda não é merecedor de ir para o céu. Você só não vai para o inferno. Está 0 a 0. Mas Deus fez mais. Deus pegou o nosso pecado, colocou lá na cruz de Cristo. Mas Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em nós.
Hoje nós somos justos. Aquilo que Deus falou para Jesus: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aquele mesmo prazer que o Pai tem no Filho, hoje Ele tem sobre você. Ah, mas eu não fiz nada. Não, você não realmente. Mas Ele fez, através do sangue dEle. Tudo aquilo que Jesus fez vai ser imputado a você. Por isso hoje nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos a respeito do sangue de Cristo, nós estamos falando disso. Falando do sacrifício que nos deu acesso, que nos reconciliou com Deus. E por isso nós não vivemos uma religião, mas nós vivemos um relacionamento com o Deus vivo, baseado no sacrifício de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para falar disso, para lembrar disso, porque Jesus falou assim: todas as vezes que vocês se reunirem, lembrem-se disso que eu fiz. Lembra que eu morri por você. Lembra que os seus pecados foram pagos. Lembra que você foi reconciliado com Deus. Porque o meu sangue te deu isso.